Conversas e confabulações, mais um vídeo no canal falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista. Hoje vamos confabular sobre o afeto e suas relações com a nossa saúde. E claro, vamos também falar de coronavírus, de vacina. Antes de começar o nosso vídeo, duas boas notícias. A primeira delas é que 26 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E pelo menos 9 milhões já receberam as duas doses. E a segunda é que o Brasil vai receber do consórcio COVAX Facility mais 8 milhões de doses, 4 milhões em abril, 4 milhões em maio. Estamos vacinando o nosso povo, em breve estaremos protegidos contra esse maledeto vírus, se Deus quiser. Eu vou mostrar alguns trechinhos dos vídeos anteriores para relembrar, quando tratamos das relações afetivas e a saúde, como o suporte social melhora a nossa saúde, como nós reagimos a situações de estresse, como a solidão é interpretada pelo organismo como uma fonte de estresse e o que nós podemos fazer para contrabalançar os efeitos do estresse e, consequentemente, produzir efeitos benéficos à nossa saúde. É rapidinho. Você seria capaz de acreditar que as suas relações afetivas interferem no seu estado de saúde? As pessoas que amam, que são amadas, adoecem menos e quando adoecem se recuperam mais rápido? Que efeitos tem o suporte social no processo de resposta à doença e aos tratamentos? Relações afetivas saudáveis, a percepção de que você não está sozinho no mundo, que você tem com quem contar, isso diminui o risco de adoecer. Será que elas podem nos ajudar a nos proteger do coronavírus, do risco de infecção? Aqui, uma ameaça real ou imaginária, conclui que aquela é realmente uma situação de risco e você produz a resposta de luta ou fuga. Que está resumido aí nessa listinha. O ser humano é um ser social, o sociável. Efetivamente, o ser humano não foi feito para viver sozinho. Nosso problema é que não está relacionado ao distanciamento social, mas está relacionado à solidão. Mas na população em geral, na história da humanidade, esse hormônio é fundamental e foi decisivo para a sobrevivência. É um hormônio do ser humano, não apenas da mulher. E está relacionado com os vínculos emocionais, com os vínculos sociais, com o desenvolvimento do afeto, com a formação dos laços de amizade e dos laços de amor. Consequentemente, ele foi importante ao longo da história da humanidade para a reprodução, para a proteção entre os indivíduos e para a sensação de segurança que os indivíduos sentem em sociedade. Afeto. O que é afeto? É um sentimento de carinho, de amizade, de bem-querer, de amor entre as pessoas, das pessoas com outros seres ou com coisas também. Esse sentimento motiva as pessoas a estabelecerem laços sociais fortes com os outros. E não é exclusivo dos seres humanos. Os animais também demonstram afeto. Se perguntarmos para os psicólogos, os psiquiatras, os filósofos o que é afeto, certamente vamos ouvir muitas respostas diferentes. Se perguntássemos para o Dorival Caymmi o que é afeto, talvez ouviríamos coisas assim: minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, adeus, pescador, não se esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. Esse diálogo dessa música pode definir muito bem pra gente o que é afeto, talvez a melhor definição. Duas pessoas conversando sobre os seus sentimentos de um para com o outro e falando também de sua relação com o ser superior.
A Deus do céu vamos agradecer. Se Deus quiser, quando eu voltar do bar, eu vou trazer um peixe bom. Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. Afeto, é isso. Não precisamos de viajar muito para definir o que é afeto. Muito bem, nós falamos em vídeos anteriores de afetividade. Então, o que seria afetividade? Quando você demonstra o seu amor à pessoa amada, ao seu amigo, à sua amiga, ao seu animal de estimação, você está exercitando a sua afetividade. Afetividade, então, é a expressão de todas as formas de afeto. E foi na história da humanidade certamente fundamental para que chegássemos aos dias de hoje. Nosso papel social assume diferentes dimensões conforme o nível de afetividade com que os desempenhamos. Vou pegar o meu exemplo. Se eu trabalho apenas pensando na minha sobrevivência, em ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, isso vai ser muito diferente de colocar no meu trabalho as minhas emoções, a minha vontade de ajudar o outro, a minha vontade de ajudar o outro a aliviar o seu sofrimento, a melhorar a sua qualidade de vida. Coisas que o meu trabalho como médico me permite fazer. Então, quando eu coloco o meu afeto no meu trabalho, eu dou uma dimensão muito diferente ao meu trabalho. E é claro, é certo que isso interferiu na história da humanidade. Vamos tentar entender por que a nossa afetividade impacta tão fortemente no nosso estado de saúde. Yuval Noah Harari é um pesquisador israelense, doutor em História pela Universidade de Oxford e especialista em História Mundial e também professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Escreveu um livro chamado Sapiens, uma breve história da humanidade, discorrendo sobre como a espécie Homo sapiens chegou aos dias atuais. Ele tece uma linha de raciocínio muito interessante. Por que o homem ocupa hoje o topo da cadeia alimentar, mesmo não sendo o animal mais forte, mais feroz, mais violento da natureza? A primeira coisa que a gente pensa e as pessoas respondem rapidamente que é pela sua inteligência, pela sua capacidade de criar, de inventar, de desenvolver ferramentas, etc. e tal. Mas ele traz um elemento muito interessante para essa discussão que dá alguma sustentação ao que a gente conversou nos vídeos anteriores. O que nós sabemos de outras espécies humanas que existiram é baseado em estudos arqueológicos, porque o Homo sapiens é a única espécie humana na Terra já há alguns anos, alguns milhares de anos. Mas a arqueologia trouxe informações muito importantes sobre isso. Segundo Yuval Harari, é bastante provável que num dado momento da história tenham convivido pelo menos 6 espécies de humanos na Terra ao mesmo tempo. E por que o Homo sapiens se sobrepôs aos demais? Ele traça em rápidas pinceladas os caminhos percorridos pelo homem desde que surgiram na África Oriental, a partir dos australopitecos. Surgiu ali a primeira espécie humana, migraram para o norte da Europa, para a Ásia, com o processo evolutivo, com adaptações e mutações acontecendo. Outras espécies de humanídeos foram surgindo. Os Neandertals no norte da Europa e na Ásia Ocidental, o Homo erectus na Ásia Oriental e outras espécies menores em número e em importância. Enquanto isso, na África Oriental, provavelmente conviveram 3 espécies: o Homo rudolfensis, o Homo ergaster e o Homo sapiens. O homem que surgiu na África Oriental era uma espécie de mamífero muito parecido com muitos outros. Viviam em sociedade, brincavam, competiam por alimentos, por status, por poder, disputavam os machos o direito de acasalarem com as fêmeas, igualzinho outros mamíferos que vivem em bando. Aos poucos começou a apresentar algum diferencial. Um cérebro maior, que consequentemente deu ao homem capacidade de desenvolver outras habilidades que os outros animais não puderam desenvolver. Desenvolvimento da linguagem, que permitiu às espécies humanas se comunicarem de forma mais eficiente. Mas quando ele compara o Homo sapiens com o homem de Neandertal, eles eram muito parecidos em termos anatômicos, mas a linguagem do Homo sapiens era mais complexa. Então parece que quem saiu na frente na evolução ganhou a corrida, o Homo sapiens. Eu fiz essa viagem toda para chegar nesse ponto.
fundamental para que o Homo sapiens se sobrepusesse aos demais humanídeos. Os outros mamíferos geralmente já nascem prontos. O bezerrinho acaba de nascer, com 2, 3 minutos ele está se pondo de pé, poucos minutos ele está correndo atrás da mãe. O bebê humano nasce completamente dependente e vai continuar dependente dos adultos ainda por um bom tempo, para se alimentar, se proteger, independente de tudo. Essa relação de dependência, na opinião do cientista, é que foi a chave. Disse por quê? Por causa dessa relação de dependência, obrigatoriamente laços sociais fortes foram criados e eram necessários para a sobrevivência. Quem não era capaz de desenvolver laços sociais fortes acabava sucumbindo, porque acabava desprotegido. O que isso tem a ver com o assunto de hoje? Eu já trouxe aqui vários estudos dos vídeos anteriores mostrando a importância das nossas relações sociais à nossa saúde. As pessoas que vivem isoladas, elas adoecem mais. E por que isso? Porque vem da nossa história. O que nos permitiu chegar até aqui foi a proteção social que os primeiros humanos foram capazes de desenvolver. Aqueles que não encaixaram nesse processo provavelmente se perderam pelo caminho. É a seleção natural. É por isso que ainda hoje, quando alguém se sente sozinho, solitário, desamparado, desprotegido, o organismo dessa pessoa percebe isso como uma ameaça à sua integridade física e à sua sobrevivência. No vídeo passado, eu falei das ferramentas para combater as situações de estresse que nos ajuda a ter saúde. Ter uma vida afetiva forte, saudável, nos protege contra o risco de adoecer, porque isso é um resgate histórico da nossa evolução. Há um pesquisador americano, o nome dele é Dean Ornish, ele tem um livro chamado Amor e Sobrevivência, as bases fisiopatológicas para o poder curativo do amor, que ele descreve uma série de mecanismos envolvidos na nossa relação vida afetiva com saúde. E ele cita vários autores no livro, um deles da doutora Lisa Berk, professora de epidemiologia da Universidade de Harvard, que num dado momento ela se interessou por estudar por que os japoneses e os franceses tinham menos doenças cardíacas que os outros povos do mundo ocidental. E ela foi para a França para estudar isso e ela chegou à conclusão que a razão disso eram laços familiares fortes que existem tanto entre os japoneses quanto entre os franceses. Ele cita uma outra autora, a doutora Candace Pert, professora de fisiologia da Universidade de Georgetown, em Washington, que ela não separa as emoções do sistema imunológico. Para ela, o sistema imunológico e as emoções estão intimamente relacionadas. Em resumo, segundo ela, o nosso sistema imunológico reflete as nossas emoções. Como nós estamos emocionalmente, psicologicamente, vai ser definitivo para enfrentarmos as nossas dificuldades. Nem todo mundo que tem contato com o coronavírus desenvolve a doença. Nem todo mundo que desenvolve a doença evolui com um quadro grave. Você pode acreditar que as explicações para isso são apenas físicas, mas pode ter certeza. Existem mais coisas que influenciam isso do que as condições físicas de cada um. Uma pessoa que é feliz, que ama e é bem amada, tem mais chances de evoluir bem se contrair o vírus. Eu afirmo isso sem medo de errar. Uma melhora do nosso sistema imunológico. Esse é o grande benefício que as nossas relações afetivas podem nos trazer. E isso independe se a nossa afetividade se dirige a uma pessoa ou a um animal capaz de retribuir. Quando você chega em casa, o seu cachorrinho vem te encontrar, ele está demonstrando afeto por você. Talvez você possa estar pensando assim, puxa vida, tô ferrado então, porque eu vivo sozinho, meus relacionamentos não deram certo, não me dou bem com a minha família, tenho poucos amigos, como é que eu vou exercer a minha afetividade? Aqui eu vou trazer então uma boa notícia que é, como eu acabei de falar, a afetividade diz respeito a dar amor e receber amor. E já foi estudada a relação da afetividade com animais de estimação, que também dão o mesmo efeito. Não estou te sugerindo substituir uma pessoa por um animal, não. Eu vou citar aqui 2 trabalhos. Um deles é um trabalho mais antigo, a autora se chama Erika Friedman. Ela acompanhou 2 grupos de recuperados de infarto, e ela concluiu depois de um ano de acompanhamento que aqueles que tinham um animal de estimação em casa evoluíram melhor, tiveram menos complicações do infarto. Em outro trabalho publicado na revista Science,
É de um estudo que correlacionou a melhora de doença de pele com a convivência com o animal de estimação. Pessoas que tinham uma lesão de pele chamada exantema atópico, uma lesão de pele de natureza autoimune. E o estudo concluiu que as pessoas que conviviam com o animal de estimação melhoravam mais rápido dessas afecções. E olha que eu conheço um caso prático de uma criança que tinha um exantema atópico que não melhorava. Essa criança queria muito um cachorro. Um dia ela ganhou um cachorrinho, um filhote, e se apegou demais ao filhote e cuidava dele com todo carinho, e os exantemas atópicos desapareceram, não voltaram mais. Enfim, nós sofremos drasticamente os efeitos do estresse na nossa vida, e nós temos inúmeras formas de contrabalançar os efeitos do estresse. As nossas relações sociais são uma delas. As nossas relações afetivas, mesmo quando a gente não percebe, elas transcendem, elas perpassam esse mundo físico. E nós vamos falar disso nos próximos vídeos, sempre a partir desta perspectiva científica. O que move a ciência a produzir conhecimento não são as respostas, são as perguntas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Mais uma vez eu te peço que dê o like se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. E quando você faz isso, você dá relevância ao canal. Isso faz com que ele seja achado mais rapidamente nas buscas que as pessoas fazem no YouTube. Me ajude a ajudar as pessoas a terem mais saúde. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.